Olá pessoal, meu nome é Victor Fernandes, eu sou embarcadeiro MVP no Brasil e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre treinamentos oficiais da Embarcadeiro no Brasil, ok? Então a gente vai acessar aí www.embarcadeirobr.com.br/treinamentos. Você vai acessar esse site, que é o site oficial dos treinamentos da Embarcadeiro no Brasil, e clicando no primeiro link, treinamentos oficiais, a gente tem acesso aí à lista de treinamentos que estão disponíveis nos centros espalhados pelo Brasil. Tá certo? Hoje a gente vai cobrir um treinamento muito específico, que é o treinamento de Delphi iOS Essentials. Então, vocês que acompanham o canal, que estão aí por dentro das novidades do Delphi, sabem aí que já faz algumas versões que o Delphi dá suporte a desenvolvimento iOS. No entanto, ainda tem muita gente aí que está levando algum tempo até absorver essa nova tecnologia, está tendo dificuldade aí em começar a entender esses novos requisitos, entender essa nova dinâmica do mundo mobile no que diz respeito ao desenvolvimento. Encontrar usuário é muito fácil, agora encontrar desenvolvedor aí já capacitado e habilitado para desenvolver nessas novas tecnologias ainda é uma coisa que não está muito comum, tá certo? Então o curso serve justamente para isso, para pegar você que está já habituado ao desenvolvimento em Delphi para a plataforma desktop e em muito pouco tempo, é um treinamento de 24 horas aí, então em 3 dias completos, manhã e tarde, ou em horários alternados à noite, aos sábados, você cumpre as 24 horas e se capacita aí a desenvolver de forma bastante completa as suas soluções em Delphi para ambiente iOS, entenda-se iPhone e iPad. Tá certo? Então, resumo, esse treinamento permite o desenvolvedor dar seus primeiros passos no sentido de usar o Delphi para criar aplicações que rodem em dispositivos móveis com sistemas operacionais iOS, tais como iPhones e iPads. Qualquer iPad, tá certo, pessoal? iPad 2, iPad mini, eu mesmo rodo e compilo as minhas aplicações no iPad mini, tá certo? E iPhones aí, a partir da versão 4 para cima em diante, estão sendo suportados, explorando todos os recursos do aparelho, fazendo acesso ao hardware, sistema operacional e até mesmo banco de dados local e remoto. Pré-requisitos, conhecimentos básicos de computação e lógica de programação em Delphi, é claro, e pré-requisitos de conhecimentos da plataforma macOS X e iOS. Por que macOS X? Porque para que você possa fazer o deploy das suas aplicações no aparelho, você precisa necessariamente de uma máquina Mac, seja uma máquina Mac local, ou seja, você desenvolvendo aqui no Mac, ou uma máquina Mac remota. Mas você vai precisar aí de uma máquina Mac para fazer esse deploy, isso é um requisito da Apple, tá certo? Público-alvo, os desenvolvedores que desejam criar aí suas aplicações iOS, seja para iPhone ou para iPad. E o conteúdo programático, tá certo? O conteúdo é a configuração do ambiente no primeiro momento. Então, quais são os pré-requisitos, como é que eu faço para instalar e configurar essas ferramentas, como é que eu faço para deixar tudo pronto para que eu possa compilar e simular as minhas aplicações, seja no Mac in Cloud, que é uma solução de compilação de deploy remoto, né, que a gente vê durante o treinamento, a gente vê como a gente pode fazer e utilizar o Mac in Cloud para fazer esse deploy de simulação remota, caso eu não tenha um Mac disponível. E como eu faço para compilar e rodar o meu dispositivo, o meu app no dispositivo. Tá? Então a gente vê aí como faz todo esse ajuste, todas as configurações, junto com o instrutor que já tem aí todo um know-how que vai poder te auxiliar aí nesses primeiros passos. Você pode levar o seu Mac, né, com máquina virtual instalada para fazer essa instalação e testar inclusive com o trial do próprio Delphi na sua máquina, caso você já não tenha adquirido a sua versão. A partir daí a gente parte para as aplicações móveis propriamente dito, a parte de criação da aplicação, usando os principais componentes de interface e as diretivas para a construção dessas interfaces com o usuário. Se você planeja desenvolver o seu app para submissão na Apple Store, é muito importante que você conheça e siga as diretrizes de construção de interfaces com o usuário. Se a sua aplicação ela estiver com uma interface com o usuário que foge aos padrões exigidos pela Apple, ela vai ser negada e você vai ter que levar mais tempo para ajustar essa aplicação e submetê-la novamente na Apple Store. Se você segue isso direitinho, você não vai ter muitos problemas na hora de fazer a submissão. Tá certo? Se você está desenvolvendo uma aplicação que vai servir, por exemplo, como uma força de vendas, você vai fazer o deploy diretamente nos dispositivos que o seu cliente vai lhe disponibilizar, não vai usar a Apple Store, então menos mal, você não precisa ter tanto rigor aí no seguir essas diretivas, tá certo?
Explorando o dispositivo, a gente parte para uma etapa do treinamento onde você vai fazer o uso dos principais recursos do dispositivo, tais como câmera, acelerômetro, bússola, GPS, mapas, aprender a realizar ligações, acessar arquivos, ou seja, uma série de recursos de baixo nível que vão aí te capacitar a acessar essas ferramentas, esses itens disponíveis nos dispositivos e que vão aí integrar as funcionalidades da sua aplicação. E por último, a parte de acesso a banco de dados, uma visão geral aí de como fazer esse acesso, tanto com banco de dados SQLite, que é o padrão aí do ambiente iOS, como com banco de dados locais Interbase to Go e acesso a bancos de dados corporativos com o uso de DataSnap. Isso aí é coberto bem rapidamente, até porque a gente tem um treinamento específico só para a parte de DataSnap, caso você não conheça essa tecnologia a fundo. Tá certo? Bom, onde é que eu vou ter a disponibilidade para tomar esses treinamentos? Eu venho aqui em cima, em centros de treinamento, e aqui eu tenho a lista dos centros de treinamento no Brasil. Você vai localizar o centro de treinamento mais próximo, entrar em contato com ele, fazer o agendamento dentro da disponibilidade do centro e se dirigir ao centro para realizar o seu treinamento em 24 horas, estar aí certificado e aprender de forma muito rápida esses conceitos básicos aí para lançar você no mundo mobile, tá certo? Eu queria agora tomar um tempinho aqui para abrir um diretório bastante especial. Bom, além de MVP da Embarcadero no Brasil, eu fico aí responsável por toda a parte de treinamentos, confecção de novos treinamentos, gestão aí junto aos centros de treinamento espalhados pelo Brasil. Então eu queria aí dar um gostinho para vocês de o que é efetivamente esse treinamento, o que vocês vão ver lá no centro de treinamento, tá certo? Então eu vou abrir um PDF aqui, que é o Delphi iOS Essentials.pdf. Esse PDF é o PDF da apostila de treinamento propriamente dita, tá certo? Então é um PDF aí de 157 páginas de conteúdo, tá? E você recebe essa apostila impressa no momento em que você se dirige e adquire aí o seu treinamento, se dirige para o centro de treinamento para realizar o seu treinamento, você recebe essa apostila impressa no centro, tá? Então aqui a gente vê o índice aí com todos os recursos do que vai ser abordado durante o treinamento, tá certo? Parte web browser, tabs, todos os recursos que vão ser abordados, tá certo? Deploy, Interbase to Go, SQLite, então tudo isso que a gente comentou em 157 páginas de treinamento. Eu vou seguir aqui um pouquinho adiante, só para a gente ver. Então, por exemplo, o documento inicia aí com a parte de configuração do ambiente no Mac, requisitos, então cobrir isso aí junto com o instrutor, tá certo? Bem como demonstra aí como fazer a configuração de ferramentas auxiliares, como por exemplo o RAD PA Server. Então você precisa saber como é que você vai fazer isso. Você pode levar a sua máquina no dia do treinamento para já fazer isso junto com o instrutor, aproveitar a presença do instrutor para tirar essas dúvidas, tá certo? Passamos aí então, por exemplo, para a parte da escolha da Virtual Machine. Então, se eu estou trabalhando num Mac e quero rodar o Delphi dentro do Mac, uma das soluções é a gente trabalhar com Virtual Machines. Então a gente apresenta algumas opções de Virtual Machine. Eu especificamente gosto muito e trabalho com VirtualBox, indico ele aqui inclusive no treinamento, né? E aqui está aqui o ambiente, tá vendo? O Windows XP rodando o Delphi dentro do ambiente do Mac. Então como é que eu faço para fazer essas configurações, comunicar depois isso daí com o meu dispositivo que vai ser plugado no Mac, ou seja, vai ser plugado no ambiente no sistema operacional Mac OS X, como é que esses dois ambientes vão se comunicar via Virtual Machine. Então todas essas configurações aí são interessantes, são importantes e a gente cobre isso no treinamento, tá certo? Então esse aqui foi o documento. Espero vocês no centro de treinamento oficial da Embarcadero no Brasil para participar aí do treinamento Delphi iOS Essentials e dar início aí numa carreira que eu tenho certeza vai ser muito promissora na área de desenvolvimento de apps mobile, apps que vão poder, por exemplo, trabalhar em conjunto com as suas soluções desktop já existentes e potencializar aí as suas soluções, ampliar mercado, dar novos recursos para os seus clientes. Tá bom, pessoal? Até a próxima. Fiquem com Deus. Até mais.